Oi pessoal, hoje é dia 22 e eu vou continuar contando casos sobre o Tribunal do Trabalho. Vai ser a série do tribunal, né? Não sei porquê, depois a gente entende isso melhor. Mas eu tô recordando de tudo de uma forma tão leve e alegre como eu nunca tinha feito antes. Era sempre tão pesado, nem choro, nem parece até que é uma história de uma outra pessoa que eu estou contando, não a minha. Então, eu estava lá no castigo, me mandaram para um setor, eu era da área de saúde e trabalhava com ergonomia. Ergonomia, a ciência que cuida de tudo para ficar, como é que eu vou falar, tranquilo e menos esforço para o ser humano. A cadeira correta, a mesa correta, o computador no lugar certo. Tudo para facilitar o trabalho e para exigir o menos possível do músculo e até da mentalidade, tudo que o posto de trabalho da pessoa ser o mais saudável possível. E eu fui para um setor que era um caos em ergonomia. A gente tinha que carregar muitos processos e as pessoas carregavam ou na mão mesmo, então era um peso, era um trabalho braçal, ou elas empurravam com cadeira de sentar. Essas com 6 rodízios assim, que a cadeira você tem que forçar muito para a cadeira ir reto, porque ela não foi feita para ser empurrada, ela foi feita para sentar. E os rodízios é só para facilitar para a pessoa sentar e voltar a se encaixar lá na mesa. Então, e são caríssimos. Então eu cheguei lá, todo mundo com dor nas costas, grave, e eu vim desse lugar da saúde. Então eu fiquei em pânico ali. E fiz uns projetos de fazer mesinhas, armáriozinhos, móveis para empurrar os processos. Que lá no tribunal tinha marcenaria, então ficaria baratinho e muito eficaz para todo mundo, para o preço, para a coluna das pessoas, para os processos e para gastar menos dinheiro com as cadeiras. Que as cadeiras viviam logicamente com defeito. Aí eu tinha também contato com as pessoas porque elas queriam ver os processos. Então aqueles painéis todos que tinha de informação, amarelados, velhos, nojentos, limpei tudo, fiz um monte de coisa de informação legal, de visual legal, com poesia, com texto, com informação. A informação direta e reta, para a pessoa não perder tempo, se ela quisesse só informação. Inclusive, eu tinha um produto que faz no vidro, que imita vitral. Então, eu fiz muita coisa no vidro mesmo, que as pessoas ficavam tão encantadas que todo mundo enfiava a mão lá dentro para sentir a coisa, e ela começou até a ficar espichadinha assim para o lado. Uma pessoa depois me explicou, porque eu não tinha visto. Todo mundo queria sentir o que era aquilo e foi puxando o produto como se fosse uma borrachinha, foi puxando assim. Problema nenhum, eu poderia fazer de novo. Eu até gostei desse contato com as pessoas. Então, o meu chefe me dava muito castigo e eu não fui aguentando, lógico. Não fui aguentando aquele ambiente, os colegas também me criticando, sempre falando, vou te dar um conselho, vou te dar um conselho. E eu ficando deprimida, uma pessoa falou assim, eu não fico deprimida, eu fico ótima sempre. Mas o que eu posso fazer se eu estou ficando deprimida? Então eu já tinha ouvido essa palavra conselho muitas vezes e já tinha percebido que era uma palavra bem inadequada para a situação. Aí teve um dia
que esse chefe meu, que não era concursado, que era um idiota, só para vocês terem uma ideia, a secretária dele não era uma pessoa que sabia trabalhar, mas ela tinha um bundão, uma bunda grande. Esse era o valor dele. Então ela ficava andando para lá e para cá para ele ficar olhando. Esse era o nível do senhor lá, que não precisou fazer concurso. E esse senhor queria que eu fosse embora de lá. Não deu conta, não dava conta de gente que questionava. Então ele começou a falar para mim um monte de coisa a meu respeito. Que eu era isso, que eu era aquilo, que eu não me adaptava. Não lembro o que ele falou para contar, não lembro. Eu lembro que era coisas horríveis sobre mim mesma. Até aí tudo bem. Mas chegou uma hora que ele veio dar a conclusão. Ele falou, vou te dar um conselho. Aí eu levantei da cadeira e falei com ele, conselho o senhor não vai me dar. Parece bobo, mas isso é tão importante, foi tão bom para mim. Isso me deu saúde por tantos anos. Eu ria tanto dessa situação, parece bobo, porque é uma conversa, mas não é porque ele era meu chefe que ele podia me dar conselhos. Isso eu não ia aceitar, como se fosse, como se ele estivesse me dando alguma coisa mesmo. Eu levantei da cadeira e falei, isso o senhor não vai me dar. Eu posso ir embora? O senhor me dá o dia hoje? Eu vou embora. Porque já estava bem pesado. E de lá eu fui para um outro setor pedir ajuda. Aí contei, era chefe do chefe, né? Diretora geral, sei lá o que essa mulher era. Fui lá e contei. Ela já sabia de mim, claro, todos eles já sabiam. Eu contei a história toda, que ele estava me torturando, não sei o quê. Ela ouviu cinicamente. Quando eu acabei, ela falou assim para mim, por que você não quer trabalhar? Eu era a que mais trabalhava, eu era mais envolvida, que mais investia em tudo. Eu ouvi aquilo, levantei e fui embora. E nunca mais voltei. Dali eu saí de licença e nunca mais voltei para trabalhar. Fiquei 2 anos e meio fazendo perícias. As perícias também são uma comédia, porque como eles queriam me torturar mesmo, não era a verdade, então eu podia falar a verdade, porque sempre saía do contexto. Era muito interessante. Então eu falava, eu não estou doente. Eu gritei muitas vezes. Foi uma época bem interessante, porque a vida inteira minha família me chamava de brutamontes, que eu gritava muito, que não sei o quê, porque eu não sabia resolver os problemas, eu gritava. E nesse lugar, gritar virou uma coisa maravilhosa, uma qualidade. Um defeito passou a ser uma qualidade, porque eu gritava muito, então eles tinham um pouco de medo de mim, um mínimo de respeito por mim, porque eles não podiam ficar abusando tanto. Eram meus colegas de trabalho, não poderiam fazer perícias, porque eram meus colegas, tinha que contratar uma nova junta para fazer essas perícias. Eu denunciei no CRM e cada perícia, eu fazia perícia, eles tinham que trocar os peritos, porque eu mandava um documento falando que aquilo ali não valia. Aí eu fazia 2 meses depois, era para fazer todo mês, mas eles tinham tanto medo de mim que eles passaram a fazer de 2 em 2 meses. Inclusive, uma vez eles não marcaram a perícia para eu não ir e para eles falarem que eu abandonei o trabalho. E nessa vez, todo mundo falava para mim, então não vai, se eles não marcaram, não vai, esse negócio é tão horrível, não vai. Eu fiz uma carta para o presidente do tribunal, para o diretor-geral e para o meu chefe, que era o diretor da saúde, dizendo que eles estavam me tirando o direito de fazer a minha perícia. Então não tinha como eles falarem que eu estava abandonando o trabalho. Então eles fizeram a perícia. Eu gritava muito. Eu gritava, eu falava que eu não era louca, que eu não era doente e que eu estava sendo muito maltratada naquele lugar. E aí, então, eles falaram que eu estava com mania de perseguição e que eu era doente, sim. Então é isso. Ai, ai.
Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.